No episódio de hoje tem Zentry, a super camada de videogames, o hackathon de finanças sustentáveis do Banco Central do Brasil, Stripe de volta em cripto e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. Um tema que a gente não tem falado tanto aqui no Block Drops, mas que está começando uma reemergência no mercado conforme esse bull market, avança, é o movimento de videogames, os videogames baseados em Web3, em tecnologias Web3. Um dos exemplos a gente viu lá no ETH Denver, tinha toda uma galeria, um arcade de Web3. E essa semana veio uma notícia muito interessante, eu achei legal trazer aqui para a gente trocar uma ideia em cima disso, que é um rebranding, é uma mudança da marca da GuildFi, que surgiu lá na época que o Axie Infinity explodiu, o movimento Play to Earn de 2021 para 2022, surgiu. Eles começaram como um programa das chamadas scholarships, que eram como os grupos de jogadores se organizavam, ou se organizam no Axie Infinity, no sentido de comprar coletivamente NFTs e usar coletivamente NFTs e dividir a receita daquele Play to Earn entre os participantes, E, obviamente, isso explodiu durante aquela época da pandemia, deu uma morrida com o bear market do último ano e meio, isso acabou dando uma esfriada, mas essa semana eles anunciaram uma mudança de marca, mas também uma mudança de direcionamento, Começando lá como GuildFi, essa semana eles anunciaram que vão passar a se chamar Zentry e vão se transformar numa super camada, uma super layer, baseada em blockchain, cujo conceito é integrar todo um multiverso de jogos aí, de diferentes propriedades intelectuais, cobrindo não só jogos de cripto e NFT, mas também trazendo dados dos jogos de Web 2, os jogos fora das blockchains, e incorporar isso dentro da experiência para o jogador, trazendo também todo um modelo de remuneração, de recompensas para os jogadores, tentando integrar interações com redes sociais, atividades do mundo real, e aí transformar isso numa experiência 360 graus para os jogadores. Então, de acordo aqui com eu vou falar o nome errado com certeza, é o Titadilaka, que é um dos participantes do Zentry, do programa. Ele diz o seguinte, ou ela diz o seguinte, vou abrir aspas aqui: nossa economia de jogo é a próxima iteração do movimento Play to Earn, ampliando o seu escopo além de só Web3 ou só de jogos. Dentro dessa economia, toda jogada, toda vitória, todo momento não só enriquece o seu legado de jogo, mas também aumenta o seu benefício no mundo real, para o seu avatar do mundo real, empoderando os jogadores como nunca antes, fecha aspas. Também eles citam aqui no press release um ecossistema com quatro componentes integrados. Primeiro é a infraestrutura de blockchain, que vai integrar os dados de Web 2 com os dados de Web 3, cobrindo identidade, os ativos e as atividades. O segundo é uma suíte de aplicações voltadas para o jogador, para permitir o onboarding de vários segmentos de jogadores dentro dessa nova arquitetura. O terceiro é um mundo que eles chamam aqui de Multiversal IP, com várias propriedades intelectuais que
vão permitir aprofundar o engajamento através de várias narrativas diferentes, paralelas, cruzadas, né, colaborando aí entre os diferentes jogos e, como não pode faltar, uma treasury, né, uma tesouraria que tem mais de 100 milhões de dólares que vão ser usados para expansões estratégicas e para patrocinar esses incentivos no ecossistema. A ideia é que isso tudo seja amarrado, né, pela blockchain e pelas aplicações, permitindo a criação dessa chamada super layer. Muito interessante, principalmente porque um dos principais problemas de Web3 é que, na tentativa de definir plataformas para disruptar as indústrias pré-existentes, a Web3 acabou criando fragmentação. E esse tipo de infraestrutura proposto pela Super Layer parece fazer sentido e parece também permitir que isso seja resolvido. A gente já comentou aqui algumas vezes sobre as iniciativas de tokenização do Banco Central do Brasil e do BIS, né? Estão trabalhando bastante aí, especialmente no espaço de CBDCs, ou as moedas digitais dos bancos centrais. E essa semana, entre o Banco Central e o BIS, eles abriram um programa de hackathon dentro do chamado G20 Tech Sprint, voltado para finanças sustentáveis. A ideia aqui é que grupos de tecnologia dentro do mercado financeiro tragam soluções para serem pilotadas, né, apresentadas nesse hackathon. E aí tem uma série de critérios aí que a gente vai comentar, mas fica uma mensagem de que o BIS e o Banco Central não estão olhando só para essa questão, vamos dizer, monetária, mas estão olhando para soluções um pouco mais amplas. O escopo do programa é que foca, né, nas questões de ESG, né, o famoso Environment, Social and Governance, todos esses riscos aí, e o programa está buscando soluções que enderecem essas questões alinhadas aos objetivos sustentáveis das Nações Unidas, né, os SDGs das Nações Unidas. A prioridade do G20, segundo o anúncio, é construir um mundo mais justo e sustentável e um planeta mais sustentável. Então, as três categorias, né, os três problemas que esse programa, esse hackathon está tentando endereçar para essa fase são, primeiro o que eles chamam de Nature-Based Solutions, são as soluções baseadas na natureza. A ideia é que soluções tecnológicas, sejam apresentadas soluções tecnológicas que permitam a utilização de tecnologia para incentivar e atrair investimentos inclusivos e sustentáveis que mirem biodiversidade e preservação da natureza. Essa é a primeira categoria. A segunda categoria é a categoria ESG, né, Environmental Social Governance, para tecnologias que permitam melhorar a coleção, né, a coleta, a agregação e a análise de dados ESG, incluindo aí dados de alto nível de garantia de qualidade, uso correto das unidades e da totalidade, né, dessas coletas de dados para facilitar due diligence, né, auditoria, disclosure, o relatório e a gestão dos riscos e oportunidades ESG para grandes corporações e pequenas e médias empresas e também para investidores, instituições financeiras e, por último, reguladores e supervisores. Essa é a segunda categoria ESG. E a terceira categoria é a SDG, mesmo, né, Sustainable Development Goals, que aqui são tecnologias ou soluções open source que permitam atingir os objetivos SDG, né, dentro do âmbito de finanças sustentáveis. Os prêmios para esse hackathon, o prêmio do vencedor são $25 mil. Todos os times que caírem na shortlist vão ter aí uma verba de $5 mil e também vão ter a possibilidade de interagir com os especialistas de indústria que vão estar apoiando esse hackathon
e também participar do relatório da TechSprint como uma dos, entre aspas, aqui, premiações. Se você tem um bom track record, né, de desenvolver tecnologias escaláveis para enfrentar os desafios nos problemas em questão, você está convidado, né, você é elegível para se inscrever, e a competição é para todo mundo que é maior de 18 anos de idade, não pode ser funcionário ou prestador de serviço em nenhuma das organizações participantes, e tem que concordar com os termos e condições aí, tanto do programa quanto da plataforma Apix, que é a plataforma que você se inscreve. Achei bacana, acho que tem espaço demais aqui para fazer coisas como o ReFi, né, que são os programas de DeFi, estão olhando finanças regenerativas, porque mais do que sustentável, a ideia agora é a gente regenerar o mundo, porque daqui a pouco não tem mais volta. Então é interessante essa iniciativa, a gente vai acompanhar, ver o que sai daqui em termos de projeto. Muita gente critica blockchains públicas e criptomoedas em geral, dizendo que o único caso de uso para esse tipo, né, para essa classe de ativos são as especulações. E de fato, boa parte desse mercado sobrevive em função, né, desse tipo de prática. Mas tem casos de usos, como vocês que acompanham o podcast aqui há mais tempo, tem casos de usos práticos em várias indústrias, inclusive nas indústrias mais tradicionais, como bancos, né? Essa semana, uma das principais fintechs do mundo, que é a Stripe, é uma fintech de pagamento, que habilita aí, muita empresa a coletar pagamento ao redor do mundo todo, anunciou que está voltando para cripto. Olha só. Voltando no sentido de que eles começaram a trabalhar com Bitcoin lá em 2014, né? A primeira experiência da Stripe foi permitir pagar com Bitcoin, e aí trabalhou nisso até 2018, quando eles suspenderam todos esses serviços. Naquela época a gente estava olhando aí para o Crypto Winter, né, para o inverno cripto daquele ano, e isso desincentivou muito a empresa a trabalhar com cripto, inclusive a Stripe, que acabou saindo aí, né, desativando essa funcionalidade em função da volatilidade do Bitcoin naquela época, né, e olhando para o Bitcoin, né, ou dando uma interpretação para o Bitcoin muito mais como um ativo do que como um meio de troca, que é o core business, né, da Stripe. Então, foi essa primeira, vamos dizer assim, a primeira temporada da Stripe com cripto. De certa maneira, a Stripe nunca se afastou de cripto, teve durante esse período, né, de lá para cá, participou até do projeto, finado projeto do Facebook, né, o Libra, que depois virou Diem, também como um membro cofundador ali, né, e ao longo desses últimos anos tem facilitado o que a gente chama aí, né, de on-ramp, né, de pagar com moeda fiduciária a compra de criptomoedas. E essa semana a Stripe anunciou que está voltando para cripto com o seguinte comentário do John Collison. Ele diz o seguinte, aqui eu abro aspas: cripto está encontrando a sua utilidade real, com velocidades de transação aumentando e os custos diminuindo. Estamos vendo cripto finalmente fazendo sentido como meio de troca, fecha aspas. Isso significa que a Stripe vai oferecer pagamentos em Solana, né, na moeda da Solana, Sol, moeda do Ethereum, ETH, e Matic, que é a criptomoeda da Polygon, nesse primeiro momento. A Stripe, que é uma das principais fintechs aí em meio de pagamento. Eu acho essa mensagem extremamente encorajadora, porque afinal de contas a gente está vendo gigantes como Visa e Mastercard participando ativamente, né, desse segmento cripto em termos de stablecoin. Não vamos aqui entrar no mérito se esse é o melhor nome para esse tipo de tecnologia, mas de fato a Visa e a Mastercard, que são gigantes de pagamento, já vem fazendo trabalhos, a gente fala deles aqui
com frequência, já vem fazendo trabalhos nesse espaço, e a Stripe, como uma fintech, né, um challenger, né, um desafiante aí nesse espaço, tem realmente que trabalhar para trazer essa inovação para dentro da sua oferta. Então, interessante ver que eles estão voltando. Interessante ver também que eles não retomaram com Bitcoin. Eu acho que ainda existe a leitura da Stripe de que Bitcoin é um ativo e não um meio de troca. Também não vou disputar essa análise, né? E eles optaram por blockchains que são blockchains onde, de maneira interessante, a USDC, que é a stablecoin atrelada ao dólar da Circle, tem mais presença. Solana, Ethereum e Polygon. Então, é bem provável que a gente vá ver aí uma adoção interessante de USDC naquilo que a Stripe vem a fazer com tudo isso, né? Então, bacana para ver movimento, né? Ver volume, bacana também para ver como que essa questão das stables vai se comportar do ponto de vista legislativo regulatório, né? Lembrando que não existe ainda um arcabouço formal nos Estados Unidos e na maioria dos países sobre o papel das stablecoins enquanto dinheiro. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. Essa semana tive representando o time do Midnight na Banana Conf, lá em Tallinn, na Estônia. Tem fotos bacanas aí no link para vocês darem uma olhada. Foi um evento bem interessante. A STEPN, aquele programa de Move to Earn, se juntou com a Adidas para lançar uns tênis, uns sneakers, que são em parceria com a marca. Faz parte aí de uma nova coleção de NFTs. A Consensys, que é produtora, né, desenvolvedora da MetaMask e da Base, a blockchain, está processando a SEC numa tentativa de proteger o ecossistema do Ethereum. A Securitize assinou uma parceria com a Zero Hash para alavancar pagamentos em USDC, né, stablecoin de dólar da Circle, e também em moeda fiduciária nos países onde eles atuam, tentando aí fazer, né, a fusão entre os pagamentos e os ativos tokenizados. A CPQD se juntou à Inventa para lançar um hub de inovação em Campinas que vai focar exclusivamente em Web3. Uma nova mudança no Ethereum, a EIP 3074, foi aprovado para o próximo upgrade do Ethereum e vai permitir o patrocínio das taxas de transação, as famosas gas fees. A Visa, uma das gigantes aí de pagamentos e cartões, anunciou o lançamento de um dashboard on-chain para stablecoins. E um estudo do Global Shipping Business Network, a GSBN, mostrou, né, levantou aí que o uso das Bill of Ladings, né, eletrônicas podem reduzir a emissão de gases de efeito estufa entre 16,2 e 27,9 quilos por emissão, né, por carta dessas daí, e pode chegar aí uma economia dessa emissão de até 441 toneladas de gases por ano. Acompanhe a gente nas redes, no Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod, blockdrops.lens, meu conteúdo em inglês no Twitter em 0x Maurício, na newsletter do LinkedIn, ou escreva pra gente em blockdropspodcast@gmail.com. Você pode ouvir o Block Drops Podcast no Spotify, no iColab, na Febrabantech e em outras plataformas de streaming. E os salves de hoje, para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio, vão para Pat Berisha, Cláudia Mancini, Carlos Arena, Sean O'Keefe, Daniel Lugondi, Simon Taylor e Jeff Prestes. Não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui.
Stay rare, stay weird, LFG.